Então, algo no meu coração que eu queria deixar aqui, está um pouco fora do que eu ia falar. Eu vou falar o que eu vou falar. Eu vou falar o que eu ia falar e falarei daqui 10 minutos. Mas tem uma coisa que me ocorreu e eu não vou perder a oportunidade. Estava aqui, entrei esse tempo maravilhoso aqui de adoração ao Senhor, sobretudo essa canção. Eu nunca tinha, a primeira vez que eu ouvi esta música, que reconhece, a nossa dependência, o desejo que a gente tem de ser cheio, é como um vendaval sobrenatural. E aí fala o que mesmo? Faz teu querer, faz teu querer. É uma música onde nós nos rendemos ao Senhor. E essa é uma forma de adoração, sim ou não? A primeira vez que eu ouvi essa música não foi nem aqui, eu estava na Itália, estava em Milão. O pastor Carlos Alberto foi ministrar numa conferência, ele me convidou para estar lá com ele. E é uma igrejas na Europa, normalmente, apesar de lá ter sido berço da reforma protestante, elas diminuíram muito, muitas igrejas nem são mais igrejas. Mas lá, no norte da Itália, eu vi uma igreja super avivada, eu vi uma conferência com 1000 jovens acontecendo na Itália, em plena Itália, e uma mulher, pastora Rosalind, que é uma brasileira que mora lá há mais de 30 anos, já com mais de 50 igrejas na Itália. E eu fiquei pensando, um país que tem uma base católica tão forte, um avivamento tão forte como esse, certamente é algo de Deus que está acontecendo lá. E foi exatamente essa música que estava cantando. E eu lembrei aqui que algumas coisas são importantes acontecerem. Nós que lideramos células, quantos aqui querem ter suas células mais fortes? Mais fortes. Se olhar, quando você fala assim, o que é a célula mais forte? Você vê pessoas mais rendidas a Cristo. Você vê pessoas que não estão negociando seus valores. Você vê pessoas que estão ali presentes, firmes. Como é que essas pessoas podem estar mais fortes? Outra coisa, como é que essas pessoas podem estar mais unidas? Como que essa célula um dia ela pode estar mais numerosa? Como que essa célula pode ser mais profunda? E como que ela pode ser mais abrangente? E eu lembro que há alguns anos, eu gostava de modelar. Eu lembro que no início, quando eu comecei a liderar jovens, em 95, não tinha outros líderes de jovens que eu conhecia, não tinha curso, não tinha nem internet. Então eu modelei a minha liderança de jovens, eu busquei uns 2 mentores. Meu pai já era meu mentor na área de caráter, mas aí eu fui buscar um mentor na área de estratégia, que meu pai nunca foi líder de jovem. Então na área de caráter, prudência, integridade, meu pai sempre foi e continua até hoje, mas na área de estratégia eu precisava pegar algumas ideias. E eu peguei o Doug Fields, que era um pastor de jovens da igreja de Saddleback, lá na Califórnia, pastor Rick Warren. E eu lembro que eu consumi muito aquele livro, Ministério com Propósitos. E eu trabalhei fortemente, nem sei se tem, viu, Abner, esse livro é muito bacana, sei que a Nicole que estão aí com a galera. Foi muito bom para nós. E eu lembro que, como eu ouvia Doug Fields, eu também acabava ouvindo algumas coisas do Rick Warren. E eu lembro que ele sempre trabalhou, quem já leu alguma coisa do Rick Warren, ele fala sobre os 5 propósitos da igreja: adoração, comunhão, evangelização, discipulado e ministério. Ele fala que essas bases precisam acontecer. Todo cristão precisa valorizar as 5 de igual forma. Não pode ter muita evangelização e pouca adoração. Não pode também ter muita adoração e pouco discipulado. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Tem que ter adoração, tem que ter comunhão, evangelização, discipulado e ministério. A adoração deixa o grupo mais forte. A comunhão deixa o grupo mais unido, mais caloroso, porque as pessoas se sentem acolhidas, chegam num lugar e falam, eu me senti acolhido, tem calor humano nesse lugar aqui. A evangelização deixa o grupo mais numeroso, porque todo mundo está ciente de que
O evangelho é uma coisa que jamais vai parar em nós, ele tem que se estender para outra pessoa, sim ou não, queridos? Evangelização deixa mais numeroso. O discipulado vai deixar mais profundo, porque as pessoas vão entrar numa cultura de discipulado onde elas vão entender que estar ali significa repartir a vida, abrir o coração, permitir que Deus use pessoas para me curar. Então é um grupo que vai ser mais profundo. Ninguém vai ficar muito rasinho, olha, só vim aqui hoje, estou aqui. Não, ela vai ser mais profundo com o tempo. Mas também vai ser mais abrangente por causa do ministério. O ministério é a gente reconhecer nas pessoas o dom e talento que Deus deu a elas, por meio do Espírito Santo, para que elas possam usar esses talentos para edificar o grupo. E certamente vai ser um grupo mais abrangente, mais forte, caloroso, numeroso, mais profundo e abrangente. Mais forte, diga comigo, mais forte, caloroso, numeroso, mais profundo e abrangente. Mais uma vez, mais forte, caloroso, numeroso, mais profundo e abrangente. Vamos falar todos nós juntos, vamos lá, 1, 2, 3 já. Mais forte, caloroso, maravilha, hein? Fica de pé um pouquinho, fica de pé um pouquinho, fica de pé um pouquinho. Você vai lembrar disso a próxima vez que você for encontrar seu grupo. A hora que você for lá, você fala, não, hoje não é mais um dia da célula, hoje não é mais um dia do G100, hoje é um dia que esse grupo vai ficar mais forte, caloroso, mais numeroso, mais profundo, mais abrangente. Então, para ficar mais claro, a adoração deixa o grupo mais, a comunhão deixa o grupo, isso aqui é o mais caloroso, mas não é de calor, é de calor humano. A adoração deixa mais? Pode falar mais forte. A adoração deixa mais? A comunhão deixa mais? A evangelização deixa mais? O discipulado deixa mais? O ministério deixa mais? Vamos falar mais forte? Vamos falar mais uma vez, um pouquinho mais rápido? A adoração deixa mais? A comunhão deixa mais? A evangelização deixa mais? O discipulado? E o ministério? O discipulado deixa mais como? O discipulado deixa mais? A evangelização deixa mais? A comunhão deixa mais? E a adoração deixa mais? O ministério deixa mais? Então vamos falar de novo na sequência, adoração, comunhão, vamos lá, vai. Adoração deixa mais? Comunhão deixa mais? Evangelização? Discipulado? E o ministério? Então agora eu não vou falar as bases, mas vou falar só o que torna. Então vamos lá. Mais forte, caloroso, numeroso, mais profundo e abrangente. Mais uma vez, vamos lá que tá ficando bonito, hein? 1, 2, 3. Sexta-feira à noite, você talvez até veio direto, não sei da onde, e você está aqui, e vamos juntos, vamos lá. Mais caloroso, numeroso, mais profundo. Agora vamos falar um pouquinho mais rápido. Vamos aumentar a velocidade, vamos lá? 1, 2, 3, já. Mais forte, caloroso, numeroso. Olha, tá nota 9.5. Porque tem alguns irmãos que estão indo meio no vácuo, assim, tá meio perdido. Agora vai acertar. Com segurança, convicção e mais rápido. 1, 2, 3, já. Mais forte, caloroso, numeroso, mais profundo e abrangente. A última vez, mais rápido, mais rápido. 1, 2, 3, já. Mais caloroso, numeroso, mais profundo e abrangente. Agora de trás para frente, de frente para trás. Sei lá, eu. Vamos lá. Abrangente. Um aplauso aí. Você tá acordado, você tá ligado, querido. Maravilha. Agora eu vou ensinar uma música. Não, pode se assentar aqui. Mas isso daí é legal e você precisa considerar isso, amados. Ó,
Comece a promover mais adoração. Adoração, você sabe que não é só com música. Ensine as pessoas sobre estilo de adoração. Mas uma coisa é verdade. Existe a adoração intencional, que é quando nós cantamos o Senhor. Fale sobre isso nos grupos. Fala, nós precisamos cantar mais ao Senhor. Precisamos cantar mais. Ensine as pessoas a ter mais tempo de adoração. De vez em quando pega lá, vou tirar 5 minutos aqui na minha tarefa diária que eu vou me render ao Senhor. O ser humano foi criado para adorar. Se ele não adorar o Senhor, ele vai arrumar alguma coisa para adorar. As pessoas serão mais fortes. A comunhão vai deixar mais... Fale com o pessoal da célula. Aqui já é uma característica, eu sei disso. Mas receber bem, acolher bem, não é só dar um abraço, dizer, bem-vindo. É você prestar atenção na pessoa. Às vezes ela está chegando ali com uma necessidade. É você se colocar no lugar dela. É você ouvir a história dela. É você não querer parecer ser interessante, mas ser interessado em ajudar essa pessoa. A evangelização, todo mundo tem que carregar isso. Ninguém do grupo tem que achar que o evangelho é só para si. Isso é egoísmo. Nós carregamos uma mensagem que não para em nós. Convidar pessoas, falar de Jesus, o discipulado, pratique isso, crie. Vou falar uma coisa para você, meus amados, discipulado é intencional. Se você deixar, uma hora a gente vai, uma hora eu falo, não vai acontecer nunca. Tem que ser intencional, tem que ter agenda. Falei lá nos casais, né? Praticidade por agenda. E, por último, nós sermos pessoas que exercitam os dons que Deus deu. Deixa eu dizer algo para você para concluir essa introdução aqui. Não enterre o dom que Deus deu para você. Tudo tem um propósito. Serve para a glória dele. É muito sério isso. Às vezes a gente esquece de olhar para esses aspectos da palavra de Deus que nos ensina sobre como administrar os recursos que Deus nos deu. Se Deus te deu um recurso, uma habilidade específica, use isso, lapide isso para a glória de Deus, para edificar pessoas, estimule as pessoas a viverem isso, porque é isso que nos torna diferentes. Imagina, se ninguém faz nada que é específico. Avisa seu irmão assim, fala, se você sabe fazer alguma coisa que é muito específica a sua, avisa ele aí, conscientiza ele, fala, se tem alguma coisa que é muito específica a sua, diga, não enterre este talento, meu amado, por favor, hein? Bom, segunda coisa que eu gostaria de falar aqui, primeira coisa então, é sobre adoração, comunhão, evangelização, discipulado e ministério. Mais forte, caloroso, numeroso, mais profundo e abrangente. Segunda coisa que eu queria falar, que eu estou aqui me sentindo em casa aqui, conversando, passando coisas práticas. A segunda coisa que eu queria falar é sobre, começo com uma pergunta. Você tem tempo? Você tem tempo? Quantos aqui tem tempo? Então agora vamos combinar. Pode levantar a mão. Quantos? Pode levantar a mão para responder. Quem? Vamos lá. Quantos aqui tem tempo? Ó como que é engraçado essa pergunta. Você já quer responder justificando já. Não, depende. Só perguntei isso. Quantos aqui tem muito tempo? Tá, quase ninguém. Então deixa eu mudar a pergunta. Quantos aqui tem pouco tempo? Uma pessoa também. Bom, eu vou achar a resposta. Quantos aqui tem médio tempo? Jesus, hein? Quantos não tem tempo nenhum?
Tá difícil sair alguma mão levantada. E quando levanta é assim, né? Espero que não vê, vou levantar. Queridos, mas eu já imaginava que ia causar essa... Porque é verdade, eu não estou sendo específico naquilo que eu estou perguntando, eu estou sendo abrangente. Você tem tempo? Lógico, talvez você olharia para mim, depende. Tempo para comer? Tem, você comeu. Tempo para dormir? Você tem. Agora, você tem... Para algumas coisas talvez você não teria tempo, mas na verdade, não é que a gente não tem tempo, é que a gente não tem aquilo como prioridade. Vamos começar por aí. Eu quero deixar para você aqui um conceito, e com esse conceito que eu quero deixar nesses minutinhos, eu gostaria, em nome de Jesus, de edificar a sua vida não só como um ministro de Deus na igreja do Senhor, um líder de célula, mas como pessoa que tem que administrar várias coisas. Como o pastor Leandro estava dizendo aqui, eu tenho vários pratinhos para equilibrar também. Além das atribuições da igreja, de liderar uma igreja local, de auxiliar o pastor Carlos Alberto com os pastores nacionais, o MAG Brasil, o GKPN. Estou no meio de uma pós-graduação agora também que me exige disciplina, família, esposa, 3 filhos, cada um tem uma agenda. O meu mais velho foi agora, acabei de pegar na escola, na autoescola, está tirando carta, e aí a outra, e não sei o que, cada um tem uma agenda. A minha disciplina, meu cuidado, meu tempo para fazer, para correr, para ler a palavra, para estudar, para me preparar, quer dizer... E todos nós aqui, você também tem suas demandas. Você tem seus filhos, você tem seu trabalho, tem um ministério, tem um monte de coisa para fazer. Você precisa ser um excelente administrador do seu tempo. Eu sei que você já sabia disso também. Só que o problema é que a gente sabe de muita coisa, mas na prática a gente esquece. A gente vai deixando, as coisas vão mais ou menos se encaixando. E o que acontece é que, por exemplo, o que você está percebendo nesse ambiente aqui? Estou falando de tempo, mas estou fazendo uma outra pergunta. O que você percebe aqui nesse ambiente? Agora você está olhando, você está reparando mais coisas. Mas você já percebeu que você não olha as coisas com a mesma intensidade para tudo? A sua mente, o seu cérebro, ele é seletivo. Eu lembro que uma vez roubaram um carro do meu pai, quando eu tinha 15 anos de idade. No dia seguinte, era uma Paraty branca, que depois foi até encontrada. No dia seguinte, irmãos, que roubaram, eu nunca vi tanta Paraty branca na rua. Por quê? Porque o meu cérebro se organizou para identificar Paratys brancas. Na verdade, elas sempre estiveram lá, mas eu nunca as vi, porque elas não estavam na minha hierarquização, na minha lista de prioridades. Tudo que eu não priorizo, eu não enxergo, acredite nisso. Encontros de jovens, por exemplo. Quando alguém começa, um rapaz começa já a olhar para uma moça. Irmãos, é a primeira coisa que ele vai perceber quando ele chega no acampamento. Ele nem viu o que tinha lá, mas ele já viu se ela foi ou se ela não foi. Por quê? Porque a hierarquização é a ordem, está na escala do dia. A gente vê o que a gente quer, a gente prioriza o que a gente quer. E nós teremos tempo para aquilo que a gente prioriza. Então a questão não é se a gente tem tempo ou não. Vou ajudar você nessa resposta. Você tem tempo. O que é o tempo? O tempo é uma percepção. Porque nós temos o tempo cronológico. O tempo cronológico, o que é o tempo cronológico? 21:14. Daqui a alguns segundos vai ser 21:15. Esse é o tempo do nosso relógio. Só que a nossa cabeça não pensa assim. A gente não pensa cronologicamente. O nosso tempo não é objetivo. O nosso tempo é subjetivo. Como é que você guarda as coisas que você passou na sua vida? As coisas que mais te marcaram, que você priorizou. Já percebeu que está num lugar muito chato, o tempo não passa? Já aconteceu com você? Você fica assim, mas está com uma pessoa ouvindo algo muito legal, interessante, parece que passa rápido.
Mas é o mesmo tempo, cronologicamente foi o mesmo tempo, mas a nossa percepção de tempo foi diferente. 45 minutos do segundo tempo, seu time está perdendo. O tempo está passando rápido ou devagar? Teu time está perdendo, vai acabar, só teve 1 minuto de prorrogação, de acréscimo. Passa rápido ou devagar? O seu time está ganhando, o tempo passa rápido ou devagar? Então tudo é percepção, tempo é percepção. Quando a gente responde a pergunta que eu fiz aqui no início, se eu tenho tempo, por que você teve dificuldade para responder? Porque você não está pensando no tempo cronológico, na verdade você está pensando subjetivamente, na escala de prioridades. E pode ser que você esteja dedicando muito tempo, sabendo que poderia ter até mais tempo se você priorizasse melhor as coisas, organizasse melhor as coisas. Queridos, na sociedade que a gente vive, se tem uma coisa que nós temos que ser muito bons é administrar bem o nosso tempo. Sim ou não? Quando a gente conversa, por exemplo, com pessoas que chegam na fase adulta e se ressentem porque a mãe nunca sentou do lado para assistir uma televisão junto, para conversar, para ter tempo. Até porque parece que na cultura anterior, parece que era até quase que um pecado uma mãe parar, só para ficar sentada e não fazer nada. As pessoas tinham medo de chegar num certo horário do dia e falar assim, o que você está fazendo? Nada. Parece que era quase que um pecado. Não, eu estou fazendo alguma coisa aqui. Estou fazendo alguma coisa. Você já percebeu que é cultural isso? É forte isso. E quando você vai olhar a raiz de tudo isso, está onde? Numa má administração do tempo. Quantas pessoas passam o dia trabalhando, fazendo coisa em casa, o dia inteiro. Se organizasse um pouquinho melhor, poderiam ter mais tempo para cuidar da saúde, para conversar melhor com as pessoas, da própria casa. Quantas pessoas desistem de liderar uma célula, porque olha, estão se sentindo cansadas? E já percebeu que tem gente que parece que faz 10 vezes mais, mas estão cheias de energia, e aí a pessoa fica até mais culpada, porque ela fala assim, eu não faço tudo que essa pessoa faz e não estou aguentando fazer isso. Pode ser que seja seu caso aqui hoje também, de pessoas que por se atrapalharem um pouquinho em relação ao tempo, a intencionalidade do seu tempo, procrastinam muito as coisas que tem que fazer. Já era para ter resolvido e não resolveu. Olha, eu creio que nessa noite tem pessoas aqui neste auditório que estão empurrando com a barriga algo que já tinha que ter sido feito, e como você não fez, o que está acontecendo agora? Você está se culpando toda hora, porque toda hora que você lembrar disso, você se sente mal. Você tem que resolver alguma coisa com alguém, você tem que responder alguma coisa para alguém, você tem que encaminhar alguma coisa, você tem que decidir uma coisa, você tem que escolher logo uma coisa, e até agora você não fez isso, e você está empurrando, toda vez que você, e agora eu estou te lembrando, e você está me lembrando disso agora, eu estou te lembrando disso, porque eu queria orar por você no final, para que você não se sinta mais com vergonha de não ter resolvido isso até hoje. Talvez você fique se acusando, porque você diz assim, mas agora já passou o tempo, eu não consigo escolher, não consigo decidir, e você está empurrando isso, e o tempo da sua vida está passando. Eu fico pensando como isso afeta nossas vidas. Por vezes nós estamos ali, tentando fazer o máximo, liderando um pequeno grupo, liderando um G100, liderando uma célula, mas nós mesmos estamos um pouco atrapalhados na vida. Porque nós mesmos estamos um pouco confusos com as prioridades, com aquilo que a gente está hierarquizando, com a forma como a gente administra o nosso tempo, como a gente levanta de manhã, a nossa rotina de manhã, quais são sua rotina pela manhã. Ontem eu até coloquei no meu stories, as 5 coisas que você faz de manhã impactam profundamente a sua vida.
que você faz de manhã, a hora que você acorda? Como que você começa o seu dia? Como você torna o seu dia produtivo? Que são coisas que nós devemos parar para pensar, sim ou não, amados? O que eu estou falando aqui hoje é sobre tempo, sobre o tempo, e no nome de Jesus, quero crer que todos que estão aqui participando dessa conferência, que sempre aliançados sempre, serão pessoas que terão mais tempo para ter comunhão, vão conduzir grandes projetos, coisas, vão usufruir de tantos milagres de Deus e vão se sentir sempre renovados. As pessoas vão olhar para você e falar assim: de onde você tira tanta força? Que parece que você nunca está cansado. Não é que você é o Superman, a Mulher Maravilha, é porque você aprendeu a organizar seu tempo. O seu tempo não é sobre cronos, é sobre foco. Você coloca foco nas coisas. E aí então, meus queridos, quero deixar aqui, como é que a gente faz? Tem que ter uma conversão. Quando eu pego uma estrada errada, se eu já peguei uma rodovia errada, eu falo assim: já que eu estou aqui, vou até o final. Não era para estar nessa rodovia. Eu queria ir para Campinas e peguei a Dutra, mas a Dutra vai parar lá no Rio de Janeiro. E aí eu descubro que não era a Dutra. Eu falo assim: agora eu já estou aqui, até me converter, agora eu vou para o Rio. Não era para o Rio que eu queria, mas vou para o Rio mesmo. Vou para lá. Embora até valeria a pena, né? Tem muita gente que age assim: mas agora, como é que eu tenho que fazer para mudar? Como é que eu posso fazer para organizar a minha vida? Para eu ter mais tempo com os meus filhos? Para eu poder ter mais alegria e satisfação nessa vida? Para eu usufruir de mais saúde emocional, inclusive? Ter mais tempo com Deus? Poder contemplar mais o que Deus criou? Ter mais tempo de comunhão? Me sentir mais renovado? Como que eu posso fazer para converter? Como que eu converto a minha vida para esta realidade? Como que eu converto para parar de procrastinar as coisas? Como que eu converto para parar de ser uma pessoa sonhadora? Pare de ser sonhador. Nossa, mas está falando uma coisa que todo mundo fala que é para sonhar, agora vem e fala que não é para sonhar mais? Eu estou ficando confuso? Porque se você só sonha e você não age, você não põe uma data, uma ação, um sonho, ele vai ser só um sonho. Você vai ficar assim: um dia. É como se você acreditasse na Cinderela, no Papai Noel. Parece que um dia parece. Mas se você não fizer algo agora, faça algo agora, imediatamente, uma ação. Tudo que você não faz ainda não existe. Tudo que você não agiu ainda não existe. Não, mas está aqui. Mas se está aqui, saber não é suficiente, tem que agir. Nem que for uma ação pequena. Como que eu faço para ter essa vida mais produtiva, que honre mais a Cristo, que glorifique mais o Senhor? Quantas pessoas aqui têm ideias maravilhosas, poderiam produzir, escrever mais, descansar mais? Parece que não tem tempo para descansar nunca. Quantas pessoas estão aqui e sentem que áreas da sua vida estão completamente bagunçadas? Como que eu faço para converter isso? Então, a primeira conversão, né, irmãos? Todos nós já sabemos. Tito capítulo 3, versículo 5. Essa conversão que Deus promove dentro de nós, diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você.
Tem pessoas que pensam que a vida nas trevas está relacionada apenas a uma vida de pecado, a uma vida de promiscuidade, de palavrões, de pornografia, de vícios. Mas não. Quero dizer que uma vida sem propósito, sem intencionalidade, uma vida no meio de uma sociedade moderna com tanta coisa para a gente fazer, uma vida desorganizada também não combina com uma pessoa regenerada. Só que isso não entra na escala de pecados. O que é que entra na escala de pecados? A mentira, a falsidade, a deslealdade. Mas quando nós não administramos bem o maior recurso que Deus nos deu, que é o tempo, nós também estamos falhando com o nosso Criador. Sim ou não, queridos? Então, primeira coisa, nós precisamos receber do Senhor essa transformação na nossa mente. Tem que ter uma mudança de mentalidade. Se você estiver me ouvindo hoje e falar assim, vou tentar mudar agora. Você já ouviu coisas talvez até parecidas. Mas o que tem que acontecer é mudar o jeito de pensar. E como que ele faz isso? Essa redenção, ele não veio só redimir nossa alma. Jesus veio me salvar porque, se eu morrer, se ele voltar, eu estou salvo. Estou salvo. Estou salvo. Ele resolveu aqui, se acontecer alguma coisa, eu estou salvo. Não, ele veio redimir tudo. Ele veio salvar tudo. Tudo que eu faço, maneira como eu penso, maneira como eu vivo, a maneira como eu organizo a minha vida, a maneira como eu me relaciono, e isso está diretamente ligado com a maneira como eu organizo o meu tempo. Volta à pergunta anterior, você tem tempo? Tempo eu tenho 1440 minutos todo santo dia, igual você. Agora, como a gente hierarquiza esse tempo é outra coisa. Como a gente organiza esse tempo é outra coisa. E eu queria trazer para você, o meu propósito aqui, eu vou falar uma segunda coisa, daqui a pouco para a gente concluir. Mas o meu propósito aqui é elevar este conceito de organizar meu tempo como uma prática de santificação na nossa vida. Considere como pecado, não um pecado que ofende a autoridade de Deus. Eu não entendo que é um pecado para a morte, mas é um pecado que diminui drasticamente a glória de Deus na nossa vida. Quando a gente não é um bom administrador. A Bíblia fala muito sobre administradores, dos recursos, e o principal recurso qual que é? Tempo. Mas eu não aprendi isso. Então, mas nós estamos na igreja para aprender. Como é que você aprendeu a administrar o tempo? Quem te falou isso quando você era criança? Então, nós não fomos educados para isso. Por que tem muita gente que sofre hoje na vida financeira, porque não foi ensinada, mas nós estamos aprendendo. Então, primeira coisa que eu queria deixar é, nós somos regenerados pela lavagem e a renovação do Espírito Santo. Queria que você estendesse as mãos sobre a pessoa do seu lado. Diga assim, o Espírito Santo, ele te transformará. Diga, pela lavagem regeneradora. Diga, pela lavagem renovadora. Ele fará de você alguém que vai ter bastante tempo, ouro, vai administrar bem seu tempo, você vai fazer bastante coisa, útil. Diga, você será uma pessoa produtiva, porque o Espírito Santo de Deus te lava, te regenera e te renova, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glórias ao Senhor, amados. Você quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor. É Ele que faz isso na nossa vida. Você crê nisso, sim ou não? Isso que eu estou falando aqui para você está sendo importante, queridos? Para quantos de vocês está edificando a sua vida, está te apontando para um caminho? Quantos aqui? Levanta a sua mão. Amém. Então,
Pegue isso, agarre isso. Não diga assim, hoje é sexta, a conferência começando hoje, já está meio errado mesmo, deixa passar o final de semana. Já vai adiar de novo. Não, é hoje. Já muda alguma coisa hoje. Quando você chegar, como é que você organiza seu sono? Porque o nosso dia não começa na hora que amanhece. O nosso dia começa na noite anterior. Como a gente foi dormir. Você é daqueles que dormem cheio de aparelhos? Do seu lado, tenso. Tem gente que a cabeça não para, o cérebro, os órgãos não funcionam bem, fígado não funciona. Aqui está com problema, é porque não descansa, os órgãos não descansam, porque a pessoa já vai dormir tensa, a cabeça dela não para, não desacelera, dorme muito pouco, dorme 4 horas por noite, é pouco. Alguns estão felizes de ouvir isso. Assim, quantas horas? Os organismos são diferentes, mas 4 é pouco. Deveria ser um pouco mais, pelo menos 6 horas, no mínimo. O ideal, o melhor dos mundos, assim, 7 a 8, né? Tem uns que conseguem passar tranquilamente disso. Mas muito tranquilamente. Mas vamos dizer, umas 6, bem dormida, 11 horas da noite, você já baixou as luzes da sua casa. Ainda que você não dormiu às 11, mas já está um ambiente tranquilo, sossegado. Então esse é o primeiro ponto, meu amado. E a segunda coisa, então, a conversão da mente. Diga, conversão da mente. Conversão da mente, amado. É a forma de você pensar. É a forma. É a maneira como você pensa. Tem que ser mudado. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te lembrar do que a gente está pensando. Tito capítulo 3, versículo 5 foi o texto que eu li. Não é pelas nossas obras. Tem uma coisa que nem a gente que consegue fazer. É a lavagem do Espírito Santo, é Ele que vem e faz. Ele nos ajuda a termos esta metanoia, essa mudança, essa conversão da nossa mentalidade. E a segunda coisa é a conversão da nossa rotina. Quando fala assim, alguém converteu, bom, o que converteu? A pessoa, mas a agenda dela não converteu, o bolso dela não converteu, a boca dela não se converteu. Tudo tem que se converter, inclusive nossa agenda, ela tem que se converter. Se for necessário, pegue a sua agenda, a minha fica no meu celular. Olha para a sua agenda e fala assim, você vai se converter, querido. Você vai se converter. Olha para a sua agenda e fala, onde que está Jesus aqui? Onde que está o discipulado aqui? Onde que está eu vivendo para a glória de Deus aqui? Onde está eu cuidando do templo que é o Espírito, do templo do Espírito Santo aqui? Onde que está o tempo de contemplação aqui? Tá. A rotina, diga comigo essa palavra, rotina. Essa palavra foi colocada como algo, rotina. Rotina é uma coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos de rotina. Você imagina se, primeira vez que você aprendeu a dirigir, você não tinha rotina de dirigir, por isso que você ficava pensando como na hora de trocar a marcha. Quanto mais, quem não é da época dos carros automáticos, hoje quase que comum, mas muitos aqui aprenderam a dirigir em carros mecânicos, talvez tenham carros mecânicos até hoje, e muitas vezes o carro mecânico, eu lembro que eu tinha um Fusquinha que você nunca sabia que marcha que ele estava. E você fez um curso de mecânica praticamente ali. Tem um carro como que eu tinha, eu lembro que eu morava aqui na Avenida Itaquera, ali na altura ali perto da Vila da Lila, e eu ia para Guarulhos, e eu lembro que eu pegava a Aricanduva ali para pegar a Fernão Dias, ali era quase que ele dizendo assim, você não deveria ter feito isso, você não deveria me colocar aqui e acelerar a 50 por hora, você é louco. Então, você vai aprendendo a administrar. Então, voltando aqui para o foco, a rotina. Nós precisamos de rotina. Quando você por que você aprendeu a dirigir? Porque virou uma rotina. Você agora vai e vem, nem sabe como você dirigiu. Teu cérebro economizou, ele viu que tinha ações repetitivas, ele não vai lá para
para o córtex pré-frontal, que fica aqui nessa parte, aqui atrás da testa, que é aqui que você pensa, é aqui que você tem os freios, os filtros, é aqui que você fica pensando assim, será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria falar? Será que eu tenho que ser mais prudente? É nessa parte aqui, ó, da frente. Dirigir não passa mais aqui, se colocar um eletroencefalograma, você vai ver que dirigir não passaria mais nessa área, porque já se tornou repetitivo, tudo que a gente faz, ele economiza energia, ele não pensa mais para fazer. Então a rotina é importante para quê? Para tornar os processos mais fáceis. Você imagina se teu cérebro não fosse assim, toda vez que você fosse dirigir, você estaria se comportando como você se comportou da primeira vez que pegou um carro mecânico para dirigir. Aprender idioma é a mesma coisa, você aprender uma atividade, uma habilidade, você não sabe, daqui a pouco você treina tanto que você não pensa mais. O jogador excepcional é aquele que não pensa para fazer a jogada. Se ele pensar para fazer a jogada, ele não é excepcional ainda. Ele não pensa mais para fazer aquela jogada, porque já vem, aquilo já faz parte da vida dele. Então rotinas são boas, nós precisamos de rotina. O problema é que a nossa rotina está errada. Queridos, eu diria aqui, que no mínimo metade da rotina das pessoas dessa sala está errada. Não sei onde está, porque eu não sei onde está a sua rotina, mas metade eu tenho certeza que está. Para ser assim bem brando, quase que eu diria que talvez de quase 100% das rotinas aqui estão equivocadas. Você está perdendo rendimento, você não está conseguindo memorizar as coisas. Tem gente aqui que está esquecendo tudo fácil. Tem gente que não está nem fazendo nada, está cansado. Fez nada, já levanta cansado. Nossa, tem o dia inteiro pela frente ainda. Se arrasta. Querido, eu vou falar uma coisa. E no final fala que é o inimigo que não quer. Tem gente que ele nem gasta tempo. Porque a rotina, queridos, é uma coisa que rouba de nós. Ela é uma roubadora de unção, de graça. Ela é uma roubadora. Quem já foi nos encontrões, acho que todo encontrão orava por pessoas tímidas. Porque eu dizia, tímidas no sentido de pessoas que ficam dentro da caverna, não saem de jeito nenhum. Eu dizia que esse nível de timidez, ela rouba as pessoas das pessoas. Ela rouba você das pessoas e rouba as pessoas de você. E eu digo para você, uma rotina errada também é um instrumento de escravidão na vida das pessoas, porque é difícil mudar uma rotina, difícil, e precisa ter uma conversão dessa rotina. E eu queria deixar para o seu coração essa palavra que diz lá em Salmos, capítulo 19, olha o que diz aqui: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Tem uma rotina, o que Deus criou tem rotina, queridos. Você sabe onde é que o sol nasce? Nessa época aqui. Você pode olhar lá amanhã que ele vai estar lá. Deus vai falar, o sol não vai nascer aqui no leste não. Vamos mudar, vai nascer no sul hoje. Não, rotina. Onde eu moro atrás de um pasto. Eu vou lá, 5:30 da manhã, e fico lá, contemplando, vendo. Querido, batata. O sol vai nascer lá. Sabe como chama isso? Rotina que Deus criou. É lá, ó, é aqui, ó. Quando é verão é assim, né? Quando é inverno é assim, ó. O sol nasce lá, ele faz essa, e no verão ele faz isso aqui. É sempre do leste para o oeste. Salmos 19, versículo 2. Salmos 96, 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai sua salvação de dia em dia. Tenha isso como rotina. O salmista está dizendo, você deve louvar o Senhor como rotina na sua vida. Salmo 61, versículo 8. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria. Todos os dias, aos poucos, todos os dias. Eu não estou convidando você para fazer uma mudança radical amanhã. Não. Estou convidando você a fazer uma mudança só um pouquinho todos os dias. Aos poucos, todos os dias. Começa a mudar um pouquinho todos os dias.
Você pode, se você não é uma pessoa que levanta tão cedo, comece a levantar mais cedo, um pouquinho, todos os dias, o poder do todos os dias, todos os dias, diga comigo, todos os dias, tem coisa que é para fazer todo dia, pouquinho todo dia, um pouquinho, todos os dias. E aí então, minha oração para a gente concluir aqui, é essa: conversão da mente, conversão da rotina. Como é que se destrói casamentos? Vai minando um pouquinho todo dia. É assim. Quer uma dica infalível para quebrar uma empresa? Vai deixando ela um pouquinho todo dia, não acompanhe. Deixa de acompanhar todo dia. Vai deixando. Dica infalível para uma célula fechar: não dedique um pouquinho de tempo todos os dias. Nós vamos chamar líderes novos agora para liderar células. Meu compromisso com eles é o seguinte: diga para mim quantos minutos por dia você vai dedicar para a sua célula. Porque se você falar para mim que nenhum, muito obrigado, continue fazendo parte desta membresia, mas liderar a célula você não pode. Minha esposa está fazendo um curso agora por a distância. Está fazendo uma outra graduação, está fazendo à distância. E a pós que eu faço em neurociências também é à distância. Queridos, se eu não organizar todo dia, esquece. E a professora de EAD dela, sabe o que ela pediu? Eu quero que vocês me deem a rotina de vocês até junho. Um dos alunos lá é piloto. Ele falou assim: mas professora, não dá, porque todo mês muda a minha rotina. Ela falou assim: faz o mais próximo que você conseguir, mas eu preciso que você, porque ela falou assim: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque se vocês não se comprometerem com toda a sua força, vocês não vão conseguir completar. Ela exigiu isso deles, e o Senhor pergunta para nós. É interessante como as pessoas pensam que converter-se a Jesus é apenas levantar a mão e dizer agora eu sou de Jesus, mas a pergunta que o Senhor faz é: onde que eu estou na sua rotina? Onde que o meu reino está na sua rotina? Onde que a célula está na sua, onde que as pessoas estão na sua rotina diária? Conversão da mente e conversão da nossa rotina. Essa frase aqui, aliançado sempre, é uma frase que tem uma importância gigantesca. Mas se ela não entrar na nossa rotina, no nosso dia a dia, ela vai ser apenas uma frase. Sim ou não, amados? A gente é bom para dar nomes maravilhosos, mas e na prática? Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar junto com você, na verdade. Eu não estou dizendo aqui como se a minha vida já estivesse resolvida. Eu estou aqui como alguém que se esforça dia após dia para tornar a minha vida um estilo de vida que glorifique mais a Deus. Eu não posso abandonar minha esposa, não posso abandonar meus filhos, eu preciso ter tempo de qualidade com eles, eu preciso ser intencional, preciso ter tempo com os meus irmãos, preciso ter tempo com a igreja, tempo com os meus amigos, tempo com os meus pais. Amanhã eu tenho 6 coisas para fazer, e uma delas é tomar um café só entre mim e meu pai. Tempo de comunhão entre mim e meu pai. Se eu não for intencional nisso, eu não ia tomar café com ele. E passam-se os meses e a gente não conversa. Precisa colocar na agenda. Precisa entrar na rotina. Se não é uma rotina diária, tem coisas que você deveria fazer semanal, tem coisas que deveria fazer mensalmente, mas tem que estar lá agendado, planejadinho. Sabe quando é que as pessoas começam a perder força? Quando elas começam a andar sozinhas e não tem uma rotina adequada, não tem agenda para se encontrar. Precisamos nos encontrar, precisamos nos reunir, precisamos ser intencionais, precisamos de uma rotina poderosa que envergonhe o inferno e que glorifique a Deus. Esse é o meu convite para você nessa noite. Tenha uma rotina santa, tenha uma rotina que glorifique o Senhor, tenha uma rotina que o diabo olha para você e fala assim: eu não consigo entrar na rotina, porque às vezes ele não consegue entrar no coração, mas ele entra na agenda, ele não entra na mente, mas entra na rotina. Quando ele deixa você longe de Deus, quando ele te cansa,
quando Ele faz você abandonar o plano que Deus tinha para você, quando Ele faz você enterrar os dons que Deus deu a você, porque você não tem tempo e está cansado. Deus não te criou para isso. Deus te criou para, como Adão, aqui está o jardim, administre bem este jardim, zele deste jardim, em nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra na sua vida? Essa palavra veio do céu para mim, espero que tenha edificado você. O autor dessa palavra é o Senhor, vamos glorificar a Ele, aplaudindo ao Senhor pela vida, pela palavra dEle. Louvado seja o